abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, um texto muito conhecido, Romanos 8, 28. Enquanto você vai abrindo, também gostaria de cumprimentar os nossos irmãos internautas, e os nossos irmãos que estão cultuando. O nosso presbítero Onias, ele já falou que não é internauta, ele falou que é adorador. Ele está ali na Espanha adorando, juntamente com todos os nossos irmãos de Luxemburgo também. O nosso pastor Jorge Lemos está aí assistindo, missionária Valdino tem sempre acompanhado a obra. Os meus pais que estão no Brasil, a pastora Lucinéia, Eli Ferreira, e os demais irmãos que estão nos acompanhando na Espanha, França e vários países que têm acompanhado. E os nossos irmãos também, que às vezes não têm força para vir para a casa do Senhor porque estão enfermos, ou algo aconteceu também, eles têm esse privilégio também de poder estar acompanhando também, assistindo. Mas o melhor é estar aqui na casa do Pai, para poder ouvir de pertinho aquilo que Ele tem para falar para nós, amém? Quantos encontraram, diga amém. Amém. Eu vou estar lendo aqui na minha versão, está escrito assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Somente este versículo, amém? Eu quero nessa noite de quinta-feira, neste dia, nesta hora, eu não sei, meu irmão internauta, a hora que você está assistindo, se é dia, se é noite, se é de madrugada, mas eu quero começar essa mensagem que Deus colocou no meu coração, intitulando ela como Enfrentando as Tempestades. Porque todas as vezes que nós vamos pregar, é bom nós começarmos com um título para saber de onde nós vamos ir, para onde nós queremos chegar, para assim nós não sairmos do contexto e do tema também, daquilo que eu quero ministrar nessa noite. O que eu li em Romanos 8, 28 não vai ser nada daquilo que eu vou falar. Eu quero falar, na verdade, sobre 4 coisas que aconteceram, que eu pude encontrar na Bíblia Sagrada. 4 tempestades. 4 tempestades que aconteceram em tempos distintos. 4 tempestades que aconteceram, umas no Novo Testamento, outras no Velho Testamento. Umas com um tempo de 1600 anos, não sei, mas que aconteceu na Bíblia Sagrada. Para começar essa mensagem, eu gostaria de falar para você sobre tempestade. O que é a tempestade no nosso mundo? A tempestade, ela é, na verdade, um fenômeno natural causado por ventos, agitações, tormentas. E principalmente quando chove, quem está sempre navegando, ele sempre fala: aí vem uma grande tempestade. Mas eu quero fazer você entender, essa mensagem não é para te amedrontar, não é para colocar medo em você, não, mas é para nós entendermos através da mensagem que Deus quer falar ao meu coração, ao seu coração, esta palavra. A primeira tempestade que eu quero ministrar nessa noite, ela se encontra no livro de Jonas. Não é preciso você abrir sua Bíblia. No capítulo 1, é uma história muito conhecida da igreja, e uma história também muito conhecida pela minha filha, que eu sempre conto essa história para ela. A Bíblia diz no capítulo de Jonas, primeiro, que Deus, ele chama Jonas, e ele, chamando Jonas, ele fala: Jonas, eu tenho uma missão para você, eu quero que você vá na cidade de Nínive e pegue a minha palavra. Só que o que Jonas faz? Jonas, ele ouve a voz de Deus, e ele não obedece aquilo que Deus fala ao seu coração. Jonas resolve agora fazer aquilo que muitas das vezes nós, quando eu digo nós, eu falo eu e você fazemos, que é o que? Desobedecer a Deus. Jonas, ele faz uma coisa que muitas das vezes eu e você fazemos. Ele pega uma embarcação, um barco, um navio, e ele vai numa cidade totalmente contrária
pregar a mesma palavra que Deus tinha dito para ele pregar, só que porém não aquilo que Deus, na cidade que Deus tinha o ordenado. O que acontece? A Bíblia fala que Jonas ele pega, entra no barco, entra no navio. Eu estou falando de tempestade, meus irmãos. Jonas ele entra no navio e ali ele desce para o porão e ele dorme. A Bíblia fala que no versículo 4 levanta uma grande tempestade. A tempestade era tão grande que as ondas elas estavam para quebrar o barco, o navio. E ali os marinheiros encontraram Jonas dormindo. O que eu quero dizer com essa primeira tempestade? O que é essa primeira tempestade? Essa primeira tempestade é a tempestade que nós podemos evitar. É ou não é, meu irmão? Jonas ele ouve a voz de Deus, só que ele não cumpre o chamado, ele não cumpre a obediência àquilo que Deus tinha ordenado. Ele resolve agora fazer aquilo que muitas vezes nós fazemos, agir pela nossa própria conta. Meu irmão, todas as vezes que nós formos desobedecer a Deus, todas as vezes que nós formos de encontro, não a sua palavra, mas a desobediência, tem uma tempestade preparada para nós. Jonas, ele se encontra numa tempestade, e agora vocês conhecem a história, eu não quero aqui falar sobre Jonas, eu quero falar sobre tempestade. Agora os marinheiros, eles conversam com Jonas, e Jonas ele fala, olha, eu só tenho o seguinte, o jeito é me jogar no mar, porque não adianta eu orar. Eu não vou orar, não adianta eu orar. Porque a primeira característica, quando nós estamos passando tempestade, você tem que ver se for por desobediência. Meu irmão, toda tempestade que nós estamos fazendo por desobediência, que nós estamos passando, não adianta nós orarmos, não adianta. Não adianta você clamar, não adianta você jejuar, não. Sabe o que adianta? Adianta você pedir perdão, se redimir. Porque na palavra do Senhor diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos erros, os nossos pecados. Ele tem o poder de limpar. Então, a primeira tempestade é aquela que nós podemos evitar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jonas, ele não era uma pessoa qualquer. Jonas, ele era um profeta. Ele era um profeta, ele tinha intimidade com Deus. Jonas, ele falava com Deus. E por ser um profeta, ele achou que poderia fazer aquilo que ele bem entendia. Meus irmãos, coisa ruim é quando nós achamos, quando nós encontramos em nós, e nós achamos que nós podemos fazer qualquer coisa fora da presença dEle. Meus irmãos, coisa ruim é quando nós pensamos que nós temos o poder, que nós temos alguma autoridade de fazer algo que não agrada ao nosso Deus. Jonas, ele era profeta, mas desobedeceu a Deus. E toda desobediência vai gerar uma tempestade. Então, se você estiver passando uma tempestade, analise. Veja se não é por desobediência. Porque às vezes nós estamos passando por tempestade, nós clamamos o nome de Jesus, só que Ele próprio foi quem colocou nós lá na tempestade. E a Bíblia fala que quem é que pode nos tirar da mão de Deus? Quem é que pode tirar a ira do Senhor das nossas vidas? Ninguém. Mas uma coisa eu te digo nessa noite, se você está passando essa tempestade por desobediência, meu irmão, peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor, porque Ele vai perdoar, Ele vai ouvir a nossa oração. A Bíblia fala que Deus preparou um grande peixe. Que interessante, meu irmão. Em momento nenhum, quando nós paramos para ler a história de Jonas, nós não olhamos o grande peixe ou a baleia, queira chamar como você quiser, reclamar com Deus. A Bíblia fala que quando os marinheiros jogaram Jonas,
o mar, a tempestade, imediatamente acalmou. E meu irmão, sabe como que essa tempestade na sua vida vai acalmar? É quando você clamar o nome dele pedindo perdão. É quando você ouvir a voz dele e obedecer os mandamentos, a voz que ele colocou para você fazer. Se ele falou para você fazer, meu irmão, faça. Se ele falou para você falar, fale. Se ele mandou você ir, meu irmão, vai. Porque quem está com você é bem maior do que está no mundo. E, meu irmão, dá uma olhada para o irmão que está do seu lado e fala assim: meu irmão, diga para ele, meu irmão, obedece a Deus. Não, diga mais com fé, fala assim: meu irmão, obedece a Deus. Meu irmão, quando nós obedecemos a Deus, nós temos o melhor dessa terra. A segunda tempestade que eu quero falar nessa noite, ela está no livro de Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 37. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele trabalhou o dia todo, dia normal. Trabalhou ensinando através de parábolas. Porque tem gente que acha que Jesus não trabalhava, que Jesus era desocupado. Jesus foi o homem mais ocupado que existiu em toda a Bíblia. Jesus, tendo trabalhado o dia todo, ele chamou os discípulos e falou assim: olha, vamos passar para o outro lado, porque já está tarde, e esse povo aqui está cansado, eles já ouviram muito. Vamos passar para o outro lado. E a Bíblia fala que, entrando no barco, Jesus e os discípulos, a Bíblia fala que Jesus, ele vai para a popa do barco. Todos conhecem essa história. Eu estou pregando o simples, o básico, a Bíblia. Jesus, ele vai para a popa do barco, e a Bíblia, é clara, fala que ele pega uma almofada e vai dormir. Jesus estava cansado. Só que os discípulos estavam ainda acordados. A Bíblia fala que eles estão indo ao outro lado. Meu irmão, no meio do mar, começa a soprar um vento que não era normal. No meio do mar começa a levantar uma tempestade. E ali naquele barco, eu posso dizer para você, tinha discípulos que eram experientes. Tinha Pedro, que era pescador. Outros discípulos que eram pescadores, que eles estavam acostumados a pescar. Eles estavam acostumados com tempestade. A Bíblia não diz, isso sou eu que estou dizendo. Creio eu que quando começa a levantar a tempestade, Pedro olha para os outros discípulos e fala: não, calma, vai passar, isso aqui é normal, isso aqui, essa altura do dia, dá um vento, sopra, vem um vento assim e vai passar. Meu irmão, aquele dia, aquela tempestade não passou, e Jesus estava dormindo. A Bíblia fala que o vento era contrário, e que o vento jogava as ondas para dentro do barco. Você já viu uma coisa dessa? É mais ou menos assim, os discípulos estavam ali tirando a água dentro do barco para aquilo não naufragar. Era tirando um balde de água e vinha lá e enchia 2. Eles tiravam 2 e enchia 3. O que é essa segunda tempestade que eu quero dizer para você? Essa segunda tempestade que eu quero dizer para você é aquela tempestade que nós temos que passar. Não, você não entendeu. Essa segunda tempestade, elas são as aflições da vida. Meu amigo, meu irmão, meu amigo internauta, quem nunca passou por aflições nessa vida? Quem é que nunca passou por aflições ou passa por aflições sendo aqui da terra? Não dá, não tem como. Jesus próprio, ele disse: olha, neste mundo vocês vão ter aflições, neste mundo vocês vão ter calúnias, neste mundo vocês vão ter perturbações, mas tem de bom ânimo, porque vocês não vão estar sozinhos, eu vou estar no barco.
Ei, meu irmão, o vento era contrário, as ondas, elas estavam entrando dentro do barco. Se fosse eu, na situação dos discípulos, com certeza também eu teria a mesma atitude deles, porque muitas das vezes é pregado falando, não, nós temos que ter fé, mas uma coisa é falar, outra coisa é viver. A Bíblia fala que estava ali o barco sendo açoitado pelas ondas, e de repente eles gritam, mestre, mestre, você não está vendo o que está acontecendo, mestre? Deixa eu falar uma coisa para você. As aflições dessa vida que nós passamos são muitas. Às vezes nós nos encontramos em situações que nós pensamos que nós estamos sozinhos. É ou não é? Você já parou para pensar? Às vezes nós nos encontramos em aflições que nós pensamos que o nosso barco vai naufragar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O seu barco não vai naufragar. Você não vai naufragar, porque quem está no barco tem todo o controle, tem todo o domínio. O seu nome é Jesus de Nazaré. A Bíblia fala que ele foi para a popa do barco. Ah, meu amado, uma coisa interessante é, você sabe o que fica na popa do barco? O leme. Jesus estava querendo dizer assim, eu vou dormir aqui na popa do barco, porque aqui tem um leme. Aqui no leme é onde a direção é decidida. Jesus, ele tem um controle sobre o teu barco, sobre a tua vida. Só que tem um problema. Ele vai te empurrar para o meio da tempestade. Não tem jeito, meu irmão. Ele vai te empurrar para o meio dessa tempestade. Ele vai te empurrar para o meio dessa aflição. E você vai passar assim, e você vai falar, meu Deus, mas como eu vou conseguir passar? Você vai conseguir passar, você vai conseguir passar, porque ele disse, ei discípulos, nós vamos passar para o outro lado. Eu estou dizendo na sua vida, se você crer com Jesus no barco, você vai chegar do outro lado. Aleluias. Você vai chegar do outro lado, meu irmão. Não importa. Meu Deus, uma coisa interessante. A primeira tempestade é que Jonas estava dormindo. Nessa segunda tempestade, Jesus está dormindo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jonas acorda, a tempestade continua. Mas na hora que Jesus levanta... você não está entendendo. Na hora que Jesus levantar na sua vida, meu irmão, essa tempestade que você está chamando de problema, ela vai parar, ela vai cessar, e você vai chegar do outro lado dando grito, dando louvor. Você vai chegar do outro lado dando glória. Ei, quando Jesus se levanta, meu irmão, aleluias. Quando Jesus se levanta, meu irmão, Jesus não se levanta para falar besteira, não. Jesus não se levanta à toa, não. Quando ele se levanta para parar a tempestade, para parar o vento, para parar o problema que tem na sua vida. Esse problema que você está chamando de grande, não. Esse problema que você está chamando de grande, mas Jesus, ele tem o domínio, ele tem o controle. Aleluias. Essa tempestade, nós passamos porque nós temos que passar. Não tem jeito, meu irmão. Não tem segredo. Não tem receita. Todos nós iremos passar por essa tempestade. E o que são? São as aflições. É tudo que te aflige. Mas eu sou crente. Meu irmão, Jesus falou. Não tem jeito, nós iremos passar por aflição. Até porque, você imagina se nós servíssemos a um Deus. Você imagina se nós servimos aqui a Deus e não passávamos por aflição nenhuma. Que graça que ia ter. Eu quero falar da terceira tempestade. Essa terceira tempestade, ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Os mesmos discípulos, os mesmos barcos, e Jesus também estava lá. A Bíblia fala que
Jesus tendo ensinado, aliás, ele tinha acabado de fazer um grande milagre. Jesus tinha acabado de fazer a grande multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, alimentando a fome daquela multidão. Só que agora Jesus, ele está ali, à margem do rio, à margem do mar, e ele fala para os seus discípulos: olha, a Bíblia diz que ele ordena, ele fala assim: olha, vocês vão entrar no barco, vocês vão passar para outra banda, eu vou despedir a multidão aqui e vou orar. Meu irmão, dá a entender na Bíblia, lendo, que ele obrigou, aliás, tem algumas versões que diz, Jesus ordenou, Jesus obrigou. Quando Jesus obriga os discípulos a entrarem dentro do barco, dá a entender que os discípulos não queriam entrar. Dá a entender que os discípulos estavam se esquivando, falando: não, Jesus, que negócio é esse? Não, tem esse negócio de entrar no barco, mas não. Da primeira vez o Senhor estava lá no barco, e foi o que foi. E agora a segunda vez, o Senhor está dizendo que não vai com nós, e a gente vai ter que ir sozinho? Não. Só que a Bíblia fala que Jesus obrigou. Entra, Pedro. Entra, Tiago. Entra, João, eu estou mandando, entra. Meu irmão, vai ler Bíblia, está escrito. Coisa boa é obedecer a voz de Jesus. Mesmo quando nós mesmo quando a gente não quer obedecer. Tem coisa que a gente não quer obedecer a voz de Jesus, não é? Vamos ser sinceros, tem coisa que fala: não, Senhor, como é que nós vamos obedecer a isso? Meu irmão, mas se você obedecer a voz de Jesus, a Bíblia fala que melhor é obedecer do que? Melhor é obedecer do que? Melhor obedecer do que você quer ficar. A Bíblia diz que os discípulos entraram dentro do barco. Jesus despediu a multidão e foi orar. E eles estão indo. A Bíblia não fala, não sei se na história fala, mas lendo a passagem, eu imagino na minha mente que os discípulos estão indo ali com medo daquilo que já ocorreu, porque os discípulos eram seres humanos, eles eram falhos. Muito bem, meu irmão, quando chega no meio do mar, é sempre no meio, né? É sempre no meio do caminho. É sempre no meio do caminho que acontece o que não é para acontecer. É sempre no meio no caminho que a gente pensa que não vai acontecer e acontece. Só que deixa eu te falar uma coisa para você. No meio do caminho, aqui é o meio, aqui é o tempo que eu percorri, aqui é o que falta. Do meio do caminho para frente, é a mesma distância do que para trás. Nós não podemos retroceder, sempre avançar. Meu irmão, quem mandou não foi Paulo. Meu irmão, quem mandou não foi João. Quem mandou foi Jesus. E Jesus, ele tem todo o poder. Meu irmão, no meio do mar, levanta uma tempestade. Essa tempestade, aí você pensa na tempestade de Jonas. Você pensa na tempestade lá de Marcos. Essa tempestade era 4 vezes pior. O barco já estava quebrando. Os discípulos estavam desesperados. Você sabe o que é essa terceira tempestade? Eu vou falar para vocês. Essa terceira tempestade, nós passamos. Não é por desobediência, não é porque nós temos que passar. Mas essa terceira tempestade, nós passamos porque Ele quer. Nós passamos porque Ele quer. Meu irmão, no meio do mar, aquela tempestade levanta. Aquelas ondas entrando dentro do barco. Os discípulos talvez gritando: cadê Jesus? Só que eu vou dizer uma coisa para vocês muito forte: Jesus estava no monte chorando. Quem ora tem intimidade. Quem ora sabe do que está acontecendo. Meu irmão, você pode ter a certeza, se você conhece alguém que ora, pode ficar tranquilo, porque Ele está livrando o teu nome, Ele está guardando você.
A tempestade está acontecendo, as ondas estão entrando dentro do barco, os discípulos estão desesperados. Só que, meu amigo, nesse mar que eu chamo de vida, as ondas é tão grande que nós não conseguimos enxergar que Jesus está andando em direção a nós. Jesus, ele vem andando em direção, aleluias, em direção aos discípulos, mas eles estão desesperados, porque realmente, quando nós estamos no meio de uma tempestade, nós não conseguimos enxergar outra coisa se não é problema, dificuldade, aflição. Nós não conseguimos enxergar outra coisa se não é vento, tempestade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus, ele está indo em encontro a você. E uma coisa interessante é, ele não está correndo, ele não tem pressa. A Bíblia diz que ele está andando. Ei, calma, porque ele está chegando, e quando ele chegar, ele vai mandar o vento e a tempestade se acalmar. Nós achamos, ei, Jesus está demorando. Meu irmão, quem tem pressa somos nós. Quem quer que as coisas aconteçam na nossa vida somos nós. Até porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Outro dia, na aula de teologia, o nosso presbítero João Áquila estava explicando sobre o tempo e o tempo de Deus. E eu achei muito interessante que ele disse que o mundo está aqui, aqui está o tempo, Deus está aqui. Deus não está no tempo, Deus está fora. É uma coisa muito interessante. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam da nossa maneira. Ei, às vezes nós queremos que as coisas aconteçam num estalar de dedos, mas tenha calma. Essa aflição que você está passando, meu amigo, essa tempestade que você está passando, ele está indo de encontro. A Bíblia diz que Jesus está andando, os discípulos avistam e eles gritam: é um fantasma. Sabe por quê? Porque no meio de toda a tempestade, as pessoas acham que tudo é fantasma. No meio da tempestade, as pessoas acham que tudo é fantasma, que não existe. Mas o pior de não reconhecer a Jesus, o pior de tudo, é não se lembrar da voz de Jesus. Os discípulos esqueceram da voz de Jesus. Permita-me dizer mais uma vez: os discípulos andavam com Jesus todos os dias. Os discípulos, eles viram coisas que nós talvez nunca vamos ver. Os discípulos presenciaram milagres inacreditáveis e mesmo assim eles esqueceram da voz de Jesus. Meu irmão, coisa ruim é quando nós esquecemos da voz de Jesus. Coisa triste é quando nós esquecemos a voz de Jesus. Uma coisa muito interessante, quer ver? Alguém te liga, se você não tiver o número da pessoa, mas se for seu amigo, se alguém te liga no telefone e o seu número não tiver registrado lá, se você atender, você vai falar: ô, você vai saber quem é. Se alguém bate na sua porta, você fala assim: quem é? A pessoa fala: sou eu. É ou não é? Pela voz você conhece. Os discípulos esqueceram a voz de Jesus. Meu irmão, no meio da tempestade, é normal nós vemos fantasma. No meio da tempestade, é normal, talvez até nós esquecemos da voz de Jesus. Mas uma coisa nós temos que fazer é tentar lembrar da voz dele. Porque quando nós lembramos da voz do Mestre, nós podemos gritar: Mestre, Mestre, vem me ajudar. E ele chega no momento exato, ele chega na hora certa. Às vezes você fala: ufa, chegou, mas não, ele chegou na hora certa. E Jesus, ele vai chegar na hora certa hoje aqui para você. Aleluia! Oh, glória!
Eu estou sentindo que hoje Ele vai chegar. Hoje é a hora. É hoje, meu irmão, é hoje. Por que nós falamos, não, amanhã eu faço, amanhã eu vou? Meu irmão, o momento é hoje. É agora. Vamos recordar da voz de Jesus. Vamos recordar da voz do Mestre, porque Ele está pronto para também ouvir a nossa voz. Essa terceira tempestade é a tempestade que nós passamos porque Ele quer. Agora deixa eu falar da quarta tempestade para você. Quarta tempestade, ela se encontra no livro de Atos, capítulo 27. Lendo toda a história, a Bíblia diz que Paulo, ele estava em Jerusalém, e os soldados queriam pegar Paulo, acusar Paulo, para poder julgar e matar, porque Paulo estava dando muito problema. Onde Paulo passava, as almas aceitavam o nome de Jesus. Onde Paulo passava, as almas eram batizadas. E os soldados não estavam gostando disso, então eles falaram assim, não, vamos fazer acusação aqui agora contra Paulo, para poder matar ele. Só que Paulo, ele era cidadão romano, e de acordo com a lei, ele pediu para ser julgado em Roma. Então, os oficiais chegaram, pegaram as acusações, não é igual esse papel aqui não, mas é parecido, escreveram as acusações de Paulo, está aqui, todas as acusações, guardaram as acusações, e entraram no navio, direto a, vamos que nós temos que ir para Roma, nós temos que julgar Paulo, Paulo precisa morrer, está aqui as acusações. Levando as acusações, entraram no navio. Meu irmão, a Bíblia fala que de repente demorou meses para chegar. Só que no meio do caminho começa uma agitação, um vento estranho, e ali o barco começa a bater nas rochas. E ali os oficiais, eles falam, olha, o negócio é o seguinte, se vocês não pularem do barco, vai todo mundo morrer. Os soldados estavam com medo, porque os soldados queriam matar todos os presos, todos os prisioneiros, porque aquele barco ali, aquele navio, aquela embarcação, era uma embarcação de prisioneiros. Paulo estava lá metido lá no meio. Eu não lembro o número de pessoas que fala, mas a Bíblia fala aí, lá em Atos 27, 37, se eu não estou enganado, o número de pessoas. E Paulo agora está no barco, no navio, e aquela coisa, e os soldados falam assim, não, vamos matar todo mundo, porque a lei romana é o seguinte, se eu sou soldado, se eu tenho um prisioneiro, se ele foge, quem morre sou eu. O medo dos soldados era que os presos fugissem e ali eles pudessem morrer. E no meio daquela confusão toda, Paulo fala assim, olha, calma, pode pular. Quem sabe nadar, nade. Quem não sabe nadar, segura em tronco, segura em pedaço de navio. Só que tem uma coisa, ninguém vai morrer. Pode pular, ninguém vai morrer. Meu irmão, a Bíblia fala que aquele navio foi despedaçado. Eles chegaram numa ilha próxima, chamada Malta. E aí os soldados, rapidamente recolhendo os prisioneiros, eles falam assim, olha, vamos fazer a contagem. Vamos fazer a contagem aqui das pessoas. Quantos morreu? Meu irmão, eles fizeram a contagem. Ninguém tinha morrido. Eles falaram, não, vamos fazer a contagem de novo. Fizeram a contagem outra vez, 2, 3, 4, não sei quantas vezes eles fizeram a contagem. Ninguém tinha morrido. Meu irmão, eles olharam para Paulo e falaram assim, como é que ele sabia? Como é que esse camarada sabia? Meu irmão, talvez ninguém deu crédito para você,
Talvez você falou alguma coisa, ninguém deu crédito para você, mas nesta noite, o nosso Deus está dizendo que Ele vai fazer cumprir a promessa, a palavra que você disse. Meu irmão, vão ter que te olhar diferente. Vão ter que te olhar diferente. A Bíblia diz que Paulo estava na ilha e ele foi pegar uns gravetos para fazer uma fogueira. Aí o que acontece? O que ninguém queria que acontecesse. Uma víbora pica a mão de Paulo. E aquela espécie, de acordo com a história, quem é picado não sobrevive. Meu irmão, eles olharam para Paulo e falaram assim: vai morrer. Eles olharam para Paulo com um olhar de dó. Você já viu alguém olhar com um olhar de dó? Com um olhar de pena, de desprezo, falando assim: vai morrer. Meu irmão, eu não sei se alguém já olhou para você com esse olhar de pena e de desprezo, falando assim: você não vai conseguir, não vai dar certo, você vai morrer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus está com você. Meu irmão, não morre não, você não vai morrer não, Jesus está com você. Meu irmão, inacreditavelmente, Paulo não morre. Aquele povo fala: meu Deus, mas como é que nós temos que matar esse homem? Não é assim? Quantas vezes já quiseram esconder a sua voz? Quantas vezes já quiseram calar o seu clamor? Mas uma coisa eu digo para você: ninguém pode calar o seu clamor, a sua oração, porque quem está com você é maior, é maior, é maior, é maior, é maior. Você não vai morrer. Oh, aleluia. Ei, a Bíblia diz que depois de 3 meses eles chegam em Roma. Eles queriam matar Paulo de qualquer jeito. Agora a gente mata Paulo, não tem jeito. Chega em Roma, perante César, fala assim: está aqui César, Paulo, está aqui esse homem aqui. César pega os oficiais que estavam com ele. Muito bem, cadê as acusações? Nós precisamos julgar esse homem então. Meu irmão, um soldado oficial olha para o outro e fala: pega. Na minha imaginação, a Bíblia não diz, mas lendo, um soldado olha para o outro e fala assim: pega aí. Você já viu 2 soldados atrapalhados? Fala: pega aí. E Paulo quietinho. Fala: pega o quê? Não, as acusações. Fala: que acusações? Que acusações? Ficou lá no barco as acusações. Meu irmão, os nossos pecados que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro já não tem mais poder sobre a nossa vida, porque Ele disse na sua palavra: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Não tem mais acusação sobre mim, sobre você. Quiseram pegar Paulo para matar, quiseram pegar Paulo para prender. Paulo foi o homem que mais sofreu, um dos homens que mais sofreu, mas naquele dia não era o dia dele morrer. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: não é a sua hora ainda, não é a sua hora não, é sua hora de vencer, é sua hora de lutar, é sua hora de... Você vai ver ainda o que Deus vai fazer na sua vida. Quem sabe muitos olharam para você e falaram assim: não, esse camarada, esta mulher, este irmão, esta irmã, eles não vão conseguir chegar sequer do outro lado, eles não vão conseguir chegar em Portugal, na Espanha. Ei, meu irmão, aquele que falou que você não ia chegar, vai ter que olhar o tamanho do Deus que você serve. Aleluia. Vai ter que olhar. Cadê as acusações? Vai procurar lá no fundo do mar. Está me acusando de quê? Aí César fala assim: o que estão te acusando aí, Paulo? Eu sei lá, eu? Não sei de nada. O nosso Deus, Ele tem o poder. Meu irmão, vamos parar de dar ouvido à voz do adversário? Vamos parar de dar ouvido
a voz do inimigo. Essa voz maldita, que às vezes, já aconteceu com você? Às vezes você está fazendo uma coisa, aí você busca uma referência na sua família ou no seu amigo, eu não sei, e essa pessoa, em vez de te dar uma palavra de ânimo, de alegria, de conforto, ela fala: não, você não vai conseguir. E meu irmão, você vai contar seu sonho, seu projeto, essa pessoa olha para você e fala: quer rir de você. A Bíblia diz que José, ele teve um pequeno erro, que foi contar o sonho. E meu irmão, mas não é tempo de a gente ficar com o sonho engavetado, projeto engavetado. É tempo da gente sonhar, sonhar, sonhar alto, porque Deus, Ele quer realizar cada sonho, cada promessa que Ele prometeu para mim, para você, Ele quer cumprir. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo: eu não sei qual é a tempestade que você está passando, eu não sei qual é o tamanho da sua tempestade. Talvez eu nem possa te ajudar, talvez o seu pastor não pode te ajudar, talvez você está culpando Satanás, e talvez foi Deus quem te colocou nessa tempestade. Faça uma reflexão, analise: Senhor, por que eu estou passando nessa tempestade? Por que eu estou passando nessa tempestade? É desobediência. Meu irmão, desobediência não tem jeito. Essa quarta tempestade, sabe o que ela é? Deus usa para te promover. Essa quarta tempestade, nós não entendeu. Deus, Ele usa para para engrandecer você no meio daqueles que falaram que você não ia conseguir. Não, essa quarta tempestade, Deus, Ele vai te usar de uma maneira tão grande, que Ele vai te levantar no seu trabalho, na sua rua, na sua casa, e aqueles que queriam a sua derrota, eles vão ter que olhar e vão ter que ver o tamanho do Deus que você serve. Meu irmão, Deus, Ele não usa soldado em simulador. Você já viu? Não. Já viu aqueles jogos que os jovens jogam em simulador? Jogo de guerra? Deus, Ele não usa soldado no simulador. Deus, Ele usa soldado na frente da batalha. E às vezes nós estamos naufragando, clamando: mestre, vem me ajudar. Mas no momento certo Ele vai pegar pela sua mão, pela minha mão, e vai fazer você voltar à tona. Ele não vai deixar você naufragar. Esse é o nosso Deus. Aleluias. Glória a Deus. Bendito seja o nome dEle. Meu irmão, seja qual for a tempestade que você esteja passando, eu tenho uma certeza que somente quem te pode livrar é Deus. Seja qual for a tempestade que você está passando, talvez Deus te colocou nessa tempestade, você não está entendendo, mas Ele quer te promover lá no seu trabalho. Ei, você está lá no seu trabalho, você está vendo as coisas acontecer, você fala: não, mas é só calúnia contra mim. Ei, eu estou nessa casa aqui, mas é só calúnia contra mim. Deus está usando essa tempestade, essa aflição, porque Ele vai te promover. Fique tranquilo, Deus, Ele está agindo ao seu favor. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que amam a Deus. Ei, meu irmão, se você ama a Deus, se você tem feito aquilo que Ele tem mandado, pode ficar tranquilo, porque aquilo vai contribuir para o seu bem. Aleluias. E assim eu quero encerrar esta mensagem, essa ministração, dizendo para você que você possa sair daqui diferente, que você possa sair daqui transformado, que não seja apenas aqui mais uma ministração, não, mas que você possa ouvir o ensinamento. Na verdade foram 4 lições para nós aprendermos como lidar e enfrentar as tempestades. Fique com essa palavra no nome de Jesus, que Ele possa ser a sua força, que Ele possa te ajudar no meio dessa tempestade. Você não está sozinho, amém? No nome de Jesus eu quero agradecer esta oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Deus continue abençoando o presbítero Jabes.